E aí galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo André Santana, sou trader de opções binárias e hoje estou muito feliz. Feliz porque estamos na nossa quinta aula, finalizando a nossa série de começando do zero até ser um trader lucrativo. Passamos pela primeira aula, como você abrir sua conta na corretora, né? Tendo os primeiros passos, os primeiros contatos com a corretora. Segundo, você aprendendo a operar suporte e resistência. Terceiro, como traçar as linhas de tendência, as famosas linhas de tendência. Quarta aula, gerenciamento. E hoje, a nossa quinta e última aula dessa série, psicológico. Eu venho trazer para vocês as emoções que todos os traders passam em frente ao gráfico. Fica tranquilo porque não é só você que sente a mão tremer, soa frio. Fica tranquilo porque hoje vamos entender essas reações que o nosso corpo expressa diante do gráfico. Bora pro conteúdo? Você tem ansiedade ou sofre com ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Acredito que muitos de vocês ainda não sabem o que é ansiedade. Ansiedade é um transtorno mental cada vez mais comum hoje em nossa sociedade. Muitas pessoas não sabem lidar com isso ainda, infelizmente. Mas primeiro, para a gente conseguir entender sobre a ansiedade, precisamos entender sobre as emoções. O que é emoção? Qual o papel dela em nossa vida? As emoções afetam o nosso corpo, o nosso jeito de pensar. Emoções são sensações muito intensas e vêm a partir das nossas interpretações, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. Dentro de cada emoção existem alguns estados emocionais. Isso vai de acordo com cada emoção pode durar. Algumas emoções, elas são fisiológicas ou até mesmo facial. E isso são aquelas emoções que duram alguns minutos. As emoções mais intensas podem até durar horas. É nesse ponto que entra a ansiedade. A ansiedade, ela é um estado emocional que ela vem do medo. E quando você está em frente ao gráfico, você vai fazer aquela operação, e você começa a tremer, você começa a suar frio, você começa a ficar com a boca seca, tem vontade de ir ao banheiro, isso é uma reação do medo. Medo que você tem de estar operando, medo de você dar aquela entrada. Não tem aquele último tópico que eu deixei na aula de gerenciamento, para você que não assistiu, está o card aqui em cima, entra lá, dá uma olhada depois dessa aula. Quando você sente medo de estar operando, de dar aquela entrada, é porque a grana que você colocou no mercado, ali na corretora, você não pode perder. A maioria das vezes é por conta disso. Então você estudou para aquilo, você aprendeu sobre suporte e resistência, você aprendeu sobre linha de tendência, você sabe marcar perfeitamente as linhas nos seus devidos lugares. Só que no momento da entrada, você fica com medo. Você começa a sentir uma ansiedade. Ansiedade essa, automaticamente, você pensa no seu futuro. Eu tenho 100 reais, que eu preciso que esses 100 reais vire 500, que esses 500 vire 1.000, que esses 1.000 vire 5.000, porque eu preciso tirar minha família do estado que ela está, porque eu preciso trocar de carro, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou dando certo no mercado, para aquela pessoa que duvidou de mim, eu preciso mostrar para ela que eu sou uma pessoa grande. E é por esses motivos que você não consegue dar aquela entrada. Infelizmente, o tempo da entrada passa. A vela toca na sua resistência, toca no seu suporte. Você observa que aquela zona ali, ela foi respeitada e você fala, caramba, por que eu não dei aquela entrada? Começa a gerar um misto de emoções dentro de você. E você agora começa a procurar por várias outras entradas, porque você viu que a primeira entrada deu certo. Só que você não pegou aquela primeira entrada. E você já está com pressa, você tem compromisso, às vezes você vai para o trabalho, vai fazer alguma outra situação e você precisa dar a sua próxima entrada. Porque a primeira que era para dar você não deu, mas você viu que a zona foi respeitada e você já está procurando uma outra zona para você poder dar entrada. Um exemplo bem básico para isso daí é quando estamos em um aeroporto. Você vai viajar daqui de São Paulo para Bahia. E você chega no aeroporto atrasado. Infelizmente, o avião, ele foi embora. Ele já decolou. E não tem mais o que você fazer, só que você tem um compromisso lá na Bahia e você precisa chegar lá em determinado horário. O que você vai fazer? Você vai ter que comprar uma outra passagem para você ir para a Bahia. Infelizmente, você não vai conseguir chegar naquele horário certo que você tinha combinado de estar lá. Você vai pegar um próximo avião para você ir para o Amazonas? Ou para você ir para Belo Horizonte? Ou para você ir para
Rio de Janeiro, não. Porque se você for para esses estados, você está saindo do estado que você era para ir, que era Bahia, correto? A mesma coisa é quando estamos falando de operacional. Se passou a primeira entrada e você perdeu, ou você observou e você não quis entrar por conta do medo, não é qualquer outra entrada que você vai entrar, galera. O seu destino é Bahia. Não é porque você perdeu o avião que você vai pegar o primeiro avião para você ir para Manaus. Se o seu compromisso é de dar a entrada correta no mercado e a entrada passou, ou você observou e não entrou e você quer entrar de qualquer maneira nessa outra entrada, pode ter certeza que você não vai chegar no destino que você quer chegar. Então, quando você sofre com aquela ansiedade frente ao gráfico, na maioria das vezes, como eu disse anteriormente, é porque você está colocando uma grana que você não pode colocar. Então isso daí vai mexer muito com o seu psicológico. Você não aceita a perca. E quando a gente entra no mercado entendendo que podemos perder. Isso faz parte. Só que da mesma forma que eu apresentei para vocês na aula de gerenciamento, você tem que perder menos do que você ganha. Aquilo que eu sempre falo, você tem que ganhar de balde e perder de colher. Quando você ganha muito. Quando você perde pouco. Só que você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Por que você não pode fazer isso? Porque é tudo uma questão de processo. Você precisa respeitar o seu processo. Não podemos basear a nossa vida na vida das pessoas. O que mais vemos hoje na internet, inclusive no Instagram, são pessoas dando entrada de 500, de 1.000, de 2.000, aquela pessoa com uma vida perfeita, aquela pessoa viajando, jet ski, carrões, Dubai, Paris, França, e você aqui da sua casa olha para aquela vida e fala: caramba, eu preciso ser igual a essa pessoa. Quando você pega aquela grana de compromissos como um aluguel, uma prestação, e você coloca no mercado financeiro, tende a fazer naquele momento da operação, primeiro, não analisar de forma correta o seu operacional. Você olha para uma oportunidade que seria a correta e você não consegue efetuar da forma certa, e a operação que não é correta, mas você imagina que seria a correta, por conta do seu emocional estar muito abalado, você está com muita ansiedade de querer conquistar as coisas muito rápido, você faz a entrada errada. O que acontece? Você perde o seu dinheiro. A maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado e não conseguem ser consistente a longo prazo são as pessoas que passou um grande tempo da vida fazendo besteiras e querem em 2 operações, 3 operações, dentro de 5 dias, dentro de um mês, conquistar tudo aquilo que não conquistou durante anos. Porque ciclano conquistou e eu preciso conquistar. Mais uma vez, não baseie a sua vida na vida dos outros. Se aquela pessoa está tendo o resultado que ele tem, é porque ele começou de baixo. Se ele começou de baixo, por que você não pode começar de baixo? Algo muito importante que eu sempre falo é: o presente de hoje já foi um futuro do passado. André, eu entendi. Lá no passado, alguns anos atrás, o que hoje é presente, naquela época era um futuro distante. Por que você ingressou nesse mercado? Um sonho, um desejo, um objetivo, uma mudança de vida, proporcionar coisas boas para sua família, proporcionar coisas boas para os seus amigos, proporcionar coisas boas para você. Então, quando você começou nesse mercado, você tinha um desejo, você tinha um objetivo. Você estudou para isso. A maioria das pessoas que está assistindo essa aula nesse momento, ela já comprou alguns cursos e mesmo assim não está tendo resultado. Ela não tem resultado porque os cursos foram ruins, não está tendo resultado porque não tem um bom psicológico. E aquilo que eu falei no começo da aula, a ansiedade é um sintoma que ele é derivado do medo. Só que a ansiedade ela vem para nos preparar para o que está para acontecer. O que é a ansiedade? A ansiedade é aquele sentimento de emoções que temos dentro de nós. A maioria das pessoas tem ansiedade por conta de: estou em uma certa idade, o que vai acontecer comigo daqui a 2 anos? Eu não tenho um emprego ainda. Eu tenho um emprego, mas eu estou com muitas dívidas. Então, ansiedade é um sentimento que ele vem derivado do medo. Quando é para você entrar na operação perfeita, você não entra. Você não entra porque você sente medo. E, infelizmente, você acaba entrando na operação errada após essa operação que seria perfeita que você não entrou. Se colocarmos 2 pessoas na mesma situação, vamos observar que as pessoas tratam aquela situação de formas diferentes.
uma pessoa ela trata aquela situação sem nenhum tipo de ansiedade, ela simplesmente consegue resolver aquele problema. E em contrapartida, a outra pessoa, na mesma situação da primeira pessoa, ela não consegue fazer, ela não consegue resolver aquele problema. Por que uma pessoa fica ansiosa e a outra não, estando na mesma situação? Isso vem do nosso sistema de crenças. Enquanto uma pessoa tem crenças, a outra não tem crenças. E crenças vem do nosso passado, o que nós vivemos lá quando era criança, quando éramos adolescente, de imagens que foram formadas na nossa memória, de palavras que ouvimos dos nossos pais. O que mais ouvimos dos nossos pais quando éramos criança é que precisamos trabalhar duro, trabalhar muito para conseguir as coisas. Dinheiro não nasce em árvore, tenho certeza que você já ouviu isso dos seus pais. Pessoas ricas, para serem ricas, passou por cima de outras pessoas. Então tudo isso que foi montado na nossa memória, foi criado nos nossos pensamentos quando éramos criança, hoje em dia interfere muito na nossa vida pessoal, em frente ao gráfico. O porquê que isso acontece? Isso acontece inconscientemente. O nosso subconsciente, ele armazena memórias de quando éramos pequenos, e quando estamos de frente a algumas situações hoje no presente, o nosso subconsciente, ele dá ordens para a gente não fazer aquilo. Não fazer aquilo por quê? Porque você precisa trabalhar muito. Aquilo que eu sempre falo, um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Como se fosse um desenho. O diabinho é seu subconsciente, que ele fica na sua cabeça. Quando você vai fazer aquela operação, você vai ganhar o dinheiro, só que você vai trabalhar pouco. Só que o seu pai falou que você precisa trabalhar muito. Então, você não vai fazer essa operação. André, eu penso isso? Sim, inconscientemente. O seu corpo, o seu cérebro, ele dá reações para o seu corpo para poder tomar atitudes de coisas que você fala, por que eu tomei essa atitude? Você tomou essa atitude por conta de memórias que vêm armazenadas no seu subconsciente. Coisas lá do passado, isso é chamado de crenças. O que muitos traders falam hoje no mercado? Não, eu sou forte. Eu passo por cima das minhas emoções. Eu controlo as minhas emoções. Quando você tenta ignorar as suas emoções, o seu cérebro, ele intensifica as sinapses, ele intensifica o seu padrão emocional. Então é quando você começa a fazer aquelas coisas que você não quer fazer. Quando você faz, se depois bate aquele arrependimento, aquela depressão. Esse mesmo sentimento é o sentimento daquelas pessoas que usam drogas, que tem algum vício, que as pessoas fazem aquilo, sabe que não é pra fazer, elas fazem aquilo e depois elas falam, caramba, por que eu fiz? André, eu consigo mudar esse estado emocional? Sim, você consegue mudar sim. Quando você conseguir ter clareza e a consciência de suas crenças. Precisamos de estratégias claras e uma inteligência emocional para poder lidar com isso. E o princípio de tudo é entender da onde vêm as crenças. Se vem da mãe, se vem do pai, se vem de familiares, se vem de amigo. Precisamos primeiramente entender isso. Quando entendermos isso, vamos conseguir se desenvolver melhor dentro do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele simplesmente intensifica as emoções que estão guardadas dentro de você. As emoções que você tem fora do mercado, você traz para dentro do mercado. E como eu consigo cuidar disso? Primeiro, você precisa entender. Além de você entender de onde vem suas crenças, você precisa ter uma ótima rotina fora do mercado. Sim, você precisa cuidar do seu corpo. Sério? Sim. Você fazer exercícios, isso não é apenas para ter um corpo bonito. Você fazer exercícios libera hormônios dentro do seu corpo que vai te dar ao final do dia sensações de prazer, de dever cumprido. Quando você dorme horas corretas de sono, você consegue no dia seguinte acordar muito bem. Então são os pequenos detalhes que vai fazer uma grande diferença quando você estiver operando no mercado. O que eu indico você fazer, além de você descobrir as suas crenças limitantes? Você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua alimentação, você ter uma ótima noite de sono. Tudo isso vai influenciar em um bom operacional no mercado financeiro. Se fosse fácil, todos seriam. Tem muitas pessoas que vão assistir um vídeo como esse, porque a maioria das pessoas, elas não falam sobre emocional, falam apenas sobre operacional. E operacional,
Existem 3 pilares: psicológico, gerenciamento e operacional. O que mais se procura na internet hoje é operacional. Segundo, o gerenciamento. Psicológico, ninguém procura sobre psicológico. Porque as pessoas imaginam que a estratégia ela é muito melhor. Quantas pessoas hoje têm uma ótima estratégia, mas não conseguem ter resultado no mercado? Resultado pelo fato de não conseguem respeitar o gerenciamento, que foi o que eu disse na aula de ontem, e não conseguem ter um bom psicológico. No momento exato de fazer aquela operação correta, a pessoa está suando, a pessoa está tendo emoções fisiológicas, com vontade de ir no banheiro, com a boca ressecada, perde a operação correta. A ansiedade, ela vem na próxima operação com a vontade de fazer uma operação rápida, porque perdeu a primeira, entra na segunda, tentando fazer uma ótima operação e infelizmente entra na operação errada e toma um loss. Aí vem para a segunda operação, vem para a terceira operação, vem para a quarta operação, vem para a quinta operação e acaba quebrando banca. Então você precisa entender sobre suas crenças limitantes, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter uma ótima noite de sono, você precisa cuidar da sua alimentação. Essas 3 coisinhas aqui vai ajudar você a ter um ótimo operacional. Essas 3 coisinhas aqui vai lhe ajudar muito quando você estiver operando no mercado financeiro. Não só no mercado, mas fora na sua vida também. Porque é muito além do mercado financeiro. Eu parei de quebrar banca a partir do momento que eu entendi que eu precisava ter uma disciplina fora do mercado. Eu parei de quebrar banca a partir do momento que eu entendi. É muito além do mercado financeiro, é muito além de gráfico. É minha vida. Eu saí de 96 quilos para 78 quilos por conta de disciplina. Então você está falando mal de pessoas acima do peso? Não estou falando mal de pessoas acima do peso. Só estou falando de situações que vai interferir de você dentro do gráfico. Eu fumava, eu bebia, eu tinha uma vida sedentária, até que o mercado financeiro, vamos dizer que ele mudou a minha vida. Mudou minha vida não apenas no aspecto financeiro, mas no aspecto fora do mercado, na minha vida pessoal. Hoje eu sou um esposo melhor. Hoje eu sou uma pessoa que cuida mais do meu corpo. Hoje eu sou uma pessoa que dou mais atenção para as minhas filhas. Antigamente tudo que eu começava, eu não terminava, eu parava no meio do caminho. Então hoje eu entendi que para eu ter resultado aqui, eu preciso mudar aqui. E o que é o aqui? É o fora do mercado. É minha vida pessoal. Minha vida pessoal, primeiramente, como que eu quero ganhar muita grana aqui dentro do mercado, sendo que eu estou devendo muitas pessoas? Eu precisei quitar essas pessoas aqui fora. Como que eu quero ter disciplina no mercado, sendo que eu não tenho disciplina fora do mercado? Eu quero acordar 8 horas da manhã, simplesmente já vim pro gráfico. Eu não faço um pré-trade, eu não caminho, eu não faço um exercício, nada. Quando eu mudei fora, eu comecei a acordar 5 horas da manhã. Acordar cedo não é sinônimo de vida perfeita, mas é um sinônimo de uma vida mais saudável, pelo fato de que você não acorda às 5 da manhã para ficar no celular. Eu acordo às 5 da manhã, tomo meu pré-treino e vou fazer uma caminhada ou eu vou para academia. Depende muito do horário das notícias e do horário que eu vou fazer as operações. Então quando eu entro ali no gráfico, todo o meu estresse ele já se dissipou. Lá, gastando energias na caminhada ou gastando energias na academia. Então para de ficar dando soco em ponta de faca, quebrando banca o tempo todo, uma banca em cima da outra, ficando nervoso, ficando estressado, tá ali em frente ao gráfico, vai fazer aquela operação, não consegue fazer, e quando faz a operação errada. Para com isso. Você precisa romper. A vida, eu falo, que ela se assemelha em muitos aspectos divinos. Quando vimos um helicóptero no céu, ele foi construído se baseando muito em uma beija-flor. Quando vimos um avião, foi construído baseado em um pássaro. Eu me baseio na cigarra. Por que na cigarra? Porque a cigarra ela vive de 1 a 17 anos debaixo da terra. E a cigarra ela sempre precisa passar por uma metamorfose. Qual é a metamorfose? Ela precisa sempre estar em constante mudança. Qual é essa constante mudança? A primeira constante mudança é ela sair debaixo da terra, do seu habitat natural, e ir para fora da terra. Quando ela sai dentro da terra e ela vem para a superfície, ela corre muitos riscos. Riscos de predadores poder comer ela. Só que ela não tem medo, ela precisa passar por uma metamorfose. Ela ficou muito tempo ali dentro daquela terra. Então ela sai. A cigarra, os ossos delas é chamado de exoesqueleto. O que é isso? O nosso esqueleto fica dentro do nosso corpo e depois vem músculo. A cigarra não.
A cigarra, o exoesqueleto dela, o esqueleto dela fica fora dela. Por quê? Esse exoesqueleto é para proteger as cigarras de predadores. Olha que interessante, ela sai de dentro da terra, vem para fora da terra. E quando ela vem para fora da terra, ela cresceu tanto dentro da terra que ela precisa expandir. Para ela poder crescer, ela tem que quebrar esse exoesqueleto que está fora dela, que está na parte externa. Então ela precisa passar por uma nova mudança. A cigarra viveu quase 17 anos debaixo da terra. Ela passou por uma mudança de sair do seu habitat natural, ter que enfrentar novos predadores, e quando ela tem que enfrentar novos predadores, ela precisa mudar. Ela precisa ter uma mudança nela. No momento que a cigarra ela expande, ela tem que quebrar os exoesqueletos, ela sente dores. Porque ela está quebrando algo natural do corpo dela. Ela está rompendo uma fronteira. Então, quando eu faço essa comparação com a cigarra, é porque eu preciso sempre passar por metamorfoses. Eu preciso sempre estar em constante mudança. Eu preciso romper o meu exoesqueleto. Eu preciso romper para eu poder mudar de fase. Para você, essa mudança de fase é você romper um medo de operar. É você entender de onde vêm suas crenças. É você mudar o seu estado mental. É você mudar o seu estado fisiológico. É você mudar o seu jeito de pensar. Romper barreira é você mudar daqui para aqui. Romper barreira é você romper aquela resistência. É você romper aquele suporte, você passar para uma nova fase. E você está na hora de passar para uma nova fase. Você sabe que você consegue. Você sabe que você pode. Só que o que falta é você romper o seu exoesqueleto. E para você romper esse exoesqueleto, é você entender que o loss faz parte. É você entender que muitas das vezes a perda no mercado faz parte. A vida, ela é um processo. Davi, para poder jogar aquela pedra no gigante e matar o gigante, ele já tinha matado um urso e um leão. Davi não foi simplesmente lá matar o gigante, ele já tinha matado um urso e um leão. Então, são fases. José, para ele poder ser governador lá do Egito, ele passou por várias situações na vida dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso, ele foi acusado, até ele chegar no estágio que Deus queria colocar ele. No mercado financeiro, para você atingir o seu estado de um trader consistente, você precisa passar pelo seu processo. E o processo que você passa é você clicar o dedo aonde precisa ser clicado. Você não estudou para aquilo? Ah, André, eu vou perder. Cara, para você não ter a sensação de perca, não coloca dinheiro que você não pode perder. Se você tem 500 reais e você não pode perder os 500, coloca 50. Você precisa fazer de cada zona da sua vida uma zona de conforto. Hoje, a sua zona de conforto hoje seria o quê? Operar com 20 reais. Então, opera com seus 20. Daqui a pouco você coloca 25. Os 25 vai ser sua zona de conforto. Daqui a pouco você coloca 50. Os 50 vai ser sua zona de conforto. Então, você vai saindo de pouquinho em pouquinho da sua zona de conforto. E vai fazendo aquilo que era um medo para você se tornar uma zona de conforto. Você não pode sair de uma operação de 20 reais para 100 reais de uma vez, senão você vai ficar com medo de fazer a operação. Entenda isso. O que você precisa fazer é tornar o medo uma zona de conforto. Como assim? Recapitulando. André, eu não posso perder 1.000, mas eu posso colocar ali para operar 20 reais, 30 reais. Se eu perder não vai fazer falta para mim. Então coloca os 30. Você vai ver que você vai dar um clique para fazer a operação, você não vai ter medo. Dos 30, daqui a alguns dias você coloca 40, daqui a pouco você coloca 50, daqui a pouco você coloca 70, daqui a pouco você coloca 80, daqui a pouco você está operando com 200. Os 100 reais era o medo de você operar, hoje você opera com 200, porque você foi um pouquinho em pouquinho, deixando a ansiedade de lado. A ansiedade é futuro que ainda não aconteceu. Você quer mudar de vida, só que para isso você precisa mudar primeiro o seu presente, para depois você mudar a sua vida lá no futuro. Faz isso e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Galera, então é isso.
Espero que tenha gostado dessa aula. Está finalizando aqui a nossa quinta aula sobre psicológico. Assistiu? Vou deixar um card aqui em cima. Volta na nossa primeira aula, assiste ela. Tá bom? Galera, se possível, nos ajude a atingir o máximo de pessoas possível. Tem muitas pessoas que precisam de um vídeo como esse, de uma aula como essa, para entender sobre o seu psicológico. E como que você pode nos ajudar? Simplesmente curtindo, ativando o sininho de notificação, comentando, compartilhando. Dessa forma o YouTube vai entender que meu conteúdo é bom e vai espalhar para muito mais pessoas. Psicológico é uma aula que pouquíssimas pessoas procuram, então eu preciso que essa aula chegue ao máximo de pessoas possível, para só assim a gente ter o nosso ciclo de traders cada vez mais crescendo, não apenas crescendo em quantidade, mas sim crescendo em resultados. Tá bom, galera? Tamo junto, valeu, espero que tenha gostado. Faz o seguinte, me segue lá no Instagram também, eu sou muito ativo por lá. Nosso Instagram está crescendo, fico muito feliz. Tamo junto, valeu, é nóis!